Livro no Invisível. De Leon Denis, 1903. Capítulo 17. Fenômenos físicos. As mesas. Os fenômenos físicos se apresentam sob as mais variadas formas. A força que serve para produzi-los presta-se a todas as combinações, penetra todos os corpos, atravessa todos os obstáculos, transpõe todas as distâncias. Sob a ação de uma vontade poderosa, consegue decompor e recompor a matéria compacta. É o que demonstra o fenômeno dos aportes, ou transportes de flores, frutos e outros objetos através das paredes, em aposentos fechados. 121. Zollner, o astrônomo alemão, observou a penetração da matéria por uma outra matéria, sem que fosse possível distinguir solução de continuidade em um e outro corpo. 122. Início da nota do redator. 121. Russell Wallace, Os Milagres e o Moderno Espiritualismo, página 226, W. Crookes, Investigações sobre os Fenômenos do Espiritualismo, páginas 164 e 167. 122. Eug. Nos Choses de Faltrimond, páginas 362 e 393, Zollner, Wissenschaftliche Abhandlungen. Fim da nota do redator. Com o auxílio da força psíquica, as entidades a que são devidas as manifestações chegam a imitar os mais estranhos ruídos. W. Crookes, em sua obra já citada, ocupa-se desse gênero de fenômenos. 123. Início da nota do redator. 123. Páginas 145, 146 e 147. Fim da nota do redator. O nome popular de rapes, percussões, dá uma ideia muito pouco verdadeira desses fenômenos. Repetidas vezes, durante minhas experiências, ouvi pancadas delicadíssimas, que dir-se-ia produzidas pela ponta de um alfinete, uma cascata de sons penetrantes como os de máquina de indução em pleno movimento, detonações no ar, ligeiros ruídos metálicos agudos, sons que se assemelhavam a raspaduras, trinados como os de um pássaro, etc. Entende o célebre químico que esses toques, que ele diz haver sentido em seus próprios ombros e nas mãos, devem ser atribuídos, na maioria dos casos, a inteligências invisíveis, pois que, mediante sinais convencionados, se pode conversar, horas inteiras, com essas entidades. Obra citada, página 147. Em presença do médium Home, um acordeão, encerrado numa caixa ou suspenso no ar, tocava sozinho doces melodias. 124. Início da nota do redator. 124. Louis Gardy, Le Médium de Home, página 41. Fim da nota do redator. O peso dos corpos aumentava ou diminuía à vontade. Uma mesa tornava-se alternadamente pesada, a ponto de se não poder levantá-la, ou tão leve que se suspendia ao menor esforço. Home foi recebido por vários soberanos. O imperador Alexandre II obteve em sua presença uma manifestação pouco comum. Em plena luz, a mão de um espírito abriu um medalhão que se ajustava sobre um dos botões do uniforme que o imperador trazia, medalhão em que estava encerrado o retrato do falecido Tsarevich. Uma comunicação, ditada por pancadinhas sobre o botão, veio em seguida a demonstrar ao czar que o espírito que se manifestava era exatamente aquele em que havia pensado. 125. Início da nota do redator. 125. Life and Mission, página 363. Traduzido por L. Gardy, Le Médium Home, página 39. Fim da nota do redator. Em memorável sessão, a 16 de dezembro de 1868, em Ashley House, Londres, sessão a que assistiu Lord Lindsay, Lord Adair e o Capitão Winne, seu primo,
Home, em transe mediúnico, foi levantado e projetado da parte de fora de uma janela, suspenso a essa altura da rua, e entrou por uma outra janela. Lord Lindsay foi convidado a dar testemunho desse fato perante a Sociedade Dialética, 126. Início da nota do redator, 126. Ver Quarterly Journal Officiense, janeiro de 1874, W. Crookes, obra citada, página 151. Fim da nota do redator. Viemos Home, diz ele, flutuando no ar, fora da janela, a uma distância de 6 polegadas. Depois de ter ficado nessa posição durante alguns segundos, levantou a outra janela, resvalou pelo quarto, com os pés para frente, e voltou a sentar-se. As duas janelas ficam a 70 pés acima do solo, separadas entre si de 7 pés e 6 polegadas. Esses fenômenos se produziam em casas em que Home jamais havia penetrado antes e onde não poderia fazer preparativo algum, nem recorrer a artifícios especiais. A 27 de maio de 1886, em Paris, o Dr. Paul Gibier, preparador do Museu de História Natural, observou, em presença do médium Slade, o caso de levitação de uma mesa, que se ergue, vira-se e vai tocar com os 4 pés o forro da sala, em menos tempo que o necessário para o referir, 127. Início da nota do redator, 127. Dr. Paul Gibier, Espiritismo ou Faquirismo Ocidental, página 326. Fim da nota do redator. Com um fim de experimentação psíquica, viu-se depois ilustres sábios, Charles Richet, Lombroso, A. de Rochas, Flammarion, etc., colocarem as mãos nessas mesas tão ridicularizadas, em companhia da médium napolitana Eusápia Paladino, e interrogarem o fenômeno. Numerosas fotografias, tiradas durante essas sessões, mostram a mesa completamente afastada do solo, enquanto a médium tem as mãos e os pés seguros pelos experimentadores. Essas sessões começaram em Nápoles, em 1891, em seguida a um desafio lançado pelo cavalheiro Chiai ao professor Lombroso, 128. Início da nota do redator, 128. Ver depois da morte, capítulo 19. O professor Lombroso, na ata redigida, atesta que um guarda-louça caminhava sozinho no meio da sala como um paquiderme. Fim da nota do redator. Foram renovadas em Milão, em 1892, depois em Nápoles, em 1893, em Roma e em Varsóvia, em 1894, em 1895, em casa do Sr. Charles Richet, no castelo de Carqueirane na ilha Roubaldi, nas costas da Provença, em 1896. Em Agnelas, em casa do Coronel de Rochas, em 1897, em Montefortiel e Amaury, em presença do Sr. Flammarion, em 1901, em Auteuil, onde Sully Prudhomme se reuniu aos experimentadores habituais, 129. Início da nota do redator, 129. Ver Revue des Etudes Psychiques, janeiro de 1902, página 13. Fim da nota do redator. Outras sessões se efetuaram no Círculo Minerva, em Genova, em 1901, as quais tiveram grande repercussão na Itália. O Sr. Vassallo, diretor do século XIX, reuniu em um volume, 130, as narrativas dessas sessões, que ele acompanhou com escrupulosa atenção. Início da nota do redator, 130. Vassallo, Nel Mondo dego Invisibili, Roma, Voghera, editor. Fim da nota do redator. A 5 de abril de 1902,
realizava ele, sobre o mesmo assunto e sob o título A Mediunidade e a Teoria Espírita, na Associação da Imprensa, em Roma, uma conferência presidida pelo ex-ministro Luzzati, presidente da associação, conferência de que todos os jornais italianos deram notícias em termos elogiosos e cujo resumo pode ser assim feito. Primeira sessão. Em plena luz, a mesa de pinho tosco, de 4 pés, com 1 metro de comprimento, levanta-se, afasta-se do solo um grande número de vezes e fica suspensa a 10 centímetros do ladrilho, sem que mão humana tocasse. Durante esse tempo as mãos de Eusápia se conservaram seguras por seus vizinhos, que lhe examinavam igualmente os pés e as pernas, de modo que nenhuma parte de seu corpo pudesse exercer o mínimo esforço. Segunda sessão. Pancadas violentas, de quebrar a mesa, ressoam. Aparecem mãos, cujo contato e cujas carícias se sentem, mãos largas e vigorosas de homens, mãos menores de mulher, mãozinhas minúsculas de crianças. Lábios invisíveis colam-se à fronte dos assistentes, e ouvem-se beijos. Impressões de mãos invisíveis são obtidas em plastilina. Quinta sessão. O médium, cujas mãos estão sempre seguras, é levantado, com a cadeira, por uma ação oculta, sem choques, sem abalos, num movimento lento, e é conservado suspenso no ar, ficando com os 2 pés e os pés anteriores da cadeira em cima da mesa, já estragada pelos trambolhões. O peso erguido é de 70 kg e exige uma força considerável. Coisa mais extraordinária, da superfície da mesa, Eusápia, com a cadeira, é ainda levitada de tal sorte que o professor Porro, astrônomo, e uma outra pessoa chegam a passar as mãos sobre os seus pés e os da cadeira, sem acordo prévio e com perfeita concordância de impressões. O fato de destacar-se da mesa a cadeira denota, mais ainda que o de se afastar do solo, a intervenção de uma força extrínseca ao médium, inteligente, calculadora, que soube proporcionar os atos aos resultados e evitar um acidente sempre possível, dado o peso de Eusápia, o apoio precário de uma mesa meio quebrada e o fato de que 2 pés da cadeira se achavam suspensos no vácuo. Sexta sessão. Transporte de objetos, sem contato, flores, anéis, instrumentos de música, ardósias, bússola e, sobretudo, um desses dinamômetros que servem para medir a força com que se pode apertar uma mola, 4 ou 5 vezes, como por brincadeira, esse dinamômetro é arrebatado ao seu proprietário, que o havia reposto na marcação de 0, depois restituído, de cada vez, com indicações variantes, desde um maximum correspondente a uma força hercúlea até um mínimo igual à força de uma criancinha. Como atribuir, diz o professor Porro, a uma emanação de Eusápia um processo tão complicado de atos volitivos e conscientes, acompanhados de tão acertada graduação de efeitos dinâmicos? Poderia ela alternativamente simular diversas entidades e desenvolver em cada caso uma força apropriada? No correr das sessões subsequentes produziram-se materializações das quais nos ocuparemos no capítulo especialmente consagrado a esse gênero de manifestações. O Dr. Oshorowicz, de Varsóvia, obteve, em pleno dia, e muitas vezes à vontade, com o concurso da médium senhorita Stanislas Tonzik, deslocamentos, sem contato, de objetos materiais, lápis, agulhas, tubos de experiências, etc., e os conseguiu fotografar suspensos no vácuo. 131. Início da nota do redator. 131. Ver Análise de Ciências Psíquicas, todo o ano de 1910. Fim da nota do redator. É um erro considerar-se, como se tem feito, o fenômeno da levitação uma violação das leis da gravidade. Ele demonstra simplesmente a ação de uma força e de uma inteligência invisíveis.
O médium não poderia encontrar em si mesmo o poder de se elevar sem ponto de apoio e permanecer suspenso. E preciso admitir necessariamente a intervenção de uma vontade estranha, que acumula a força fluídica em quantidade suficiente para contrabalançar o peso do médium ou dos objetos levitados e os afastar do solo. Os fluidos são fornecidos em parte pelo próprio médium que, em tal caso, desempenha a função de pilha, bem como pelas outras pessoas presentes e, ainda, se são insuficientes, por outras entidades invisíveis, que prestam seu concurso ao operador. O mesmo se dá com os rapes ou pancadas. Esses ruídos são produzidos pela condensação e projeção de aglomerações fluídicas sobre corpos resistentes. Essas aglomerações são às vezes luminosas. Lê-se nas notas do Sr. Livermore, 132. Início da nota do redator, 132. R. Daily Owen, Região em Litígio, 25ª seção. Fim da nota do redator. Todos esses fenômenos, é evidente, são conformes às leis físicas conhecidas. Basta apenas tornar extensiva a aplicação dessas leis ao mundo invisível como ao visível, e tudo imediatamente se explica e esclarece. Nada há nisso de sobrenatural. O Espiritismo é a ciência que nos ensina a conhecer a natureza e a ação das forças ocultas, como a mecânica nos faz conhecer as leis do movimento e as ópticas da luz. Seus fenômenos vêm reunir-se aos fenômenos conhecidos, sem alterar nem destruir a ordem imponente que os rege. Dilata-lhe simplesmente a órbita de ação, ao mesmo tempo que nos faz penetrar nas remotas profundezas da vida e da natureza. As mesas não representam unicamente um papel importante nas manifestações físicas espontâneas, figuram também nos fenômenos de ordem intelectual. As mesas giratórias e falantes suscitaram muitas críticas e zombarias, mas, como disse Victor Hugo, essa zombaria é estulta. Se, pondo de parte o motejo, ocioso e estéril, consideramos o fato em si mesmo, que reconheceremos nas manifestações da mesa. Quase sempre o modo de ação de um ser inteligente e consciente. A mesa é um dos móveis mais fáceis de manejar. Encontra-se por toda parte, em todos os aposentos. É por isso que de preferência é ela utilizada. O que é preciso ver antes de tudo nesses fatos são os resultados obtidos, e não o objeto que serviu para os produzir. Quando lemos uma bela página ou contemplamos um quadro, cuidamos acaso da pena que a escreveu ou do pincel que o executou? A mesa não tem maior importância, não passa do instrumento vulgar que transmite o pensamento dos espíritos. Conforme os manifestantes, esse pensamento será alternativamente banal, grosseiro, espirituoso, poético, malicioso ou sublime. Os investigadores que por esse meio recebem testemunhos de afeto dos seres que lhes foram caros esquecem facilmente a insignificância do processo utilizado. Certos movimentos da mesa podem, sem dúvida, ser atribuídos à ação de forças exteriorizadas pelos assistentes e transmitidas por suas próprias mãos ao móvel. Nessas experiências é preciso considerar sempre os movimentos involuntários dos operadores, quando se trata de fenômenos físicos, e a sugestão, quando se trata do fato intelectual. Na maioria dos casos, entretanto, são insuficientes essas duas causas para explicar os fenômenos. Em primeiro lugar, o contato das mãos nem sempre é necessário para provocar os movimentos. Faraday, Babinet, Chevreul e outros sábios haviam adotado, para resolver o problema, a teoria dos movimentos musculares inconscientes. Eis que, porém, as mesas se moveram livres de todo contato humano. Foi o que ficou demonstrado nas experiências de Robert e R. W. Crookes, que fiscalizaram os movimentos da mesa por meio de registros de precisão empregados nos laboratórios de física.
Um relatório da comissão designada pela Sociedade Dialética de Londres em 1869, 133, veio confirmar suas deduções. E conclui assim, 134. Início da nota do redator 133. Ver W. Crookes, obra citada, páginas 149 e 150. 134. Ver o relatório em extenso, Eug. Nos Choses de L. Altrimonde, página 234. Fim da nota do redator. Primeiro. Uma força emanante dos operadores pode agir sem contato ou possibilidade de contato sobre objetos materiais. Segundo. É frequentemente dirigida com inteligência. As experiências, continuadas durante muitos anos em Paris, a Rua de Beaune número 2, por Eugênio Nus, o argustíssimo escritor, e a quem vieram reunir-se o pintor C.H. Brunier, o compositor Alire Bourreau, o engenheiro Franchot, etc., são das mais célebres. Recordemo-las sucintamente. 135. Início da nota do redator 135. Ver Eug. Nos Choses de L. Altrimonde, páginas 2 a 218. Fim da nota do redator. Utilizam-se, ao começo, de uma mesa de jantar, pesada e maciça, que se ergue sobre dois pés e permanece imóvel em equilíbrio. Uma enérgica pressão sobre ela consegue, com dificuldade, restituí-la à posição normal. Experimentam, em seguida, com uma mesinha que, mais leve, saltita, erguendo-se sob as mãos nela apoiadas, imita o movimento oscilatório do berço e o arfar da vaga. Já não é um objeto, é um ser. Não necessita, para compreender, nem de palavras, nem de gestos, nem de sinais. Basta querer-se, rápida como o pensamento, vai, volta, detém-se, ergue-se nos dois pés e obedece. Fala mediante a percussão de golpes, dita sentenças, ensinos, frases delicadas ou profundas. Por exemplo, a experimentação solitária é fonte de erros, de alucinações, de loucura. Para fazer experiências proveitosas, é preciso ter o pensamento voltado para Deus. Elevai vossas almas a Deus, a fim de ser desfortalecidos contra os descoroçoamentos da dúvida. Pedem-lhe que se exprima em inglês. Ela o faz de modo extremamente poético. Muitas expressões desconhecidas dos assistentes não conseguem ser traduzidas senão a poder de dicionário. Vêm depois as definições em 12 palavras. Desafio, diz Eugênio Nus, todas as academias reunidas a formular bruscamente, instantaneamente, sem preparo prévio, sem reflexão, definições circunscritas em 12 palavras, tão claras, tão completas e, muitas vezes, tão elegantes como as improvisadas pela nossa mesa. Eis aqui algumas delas. A harmonia é o equilíbrio perfeito do todo com as partes entre si. Amor, polo das paixões mortais, força atrativa dos sentidos, elementos da continuação. Religião futura, ideal progressivo por dogma, artes por culto, natureza por templo. Às vezes, acrescenta o escritor, para maior prova da espontaneidade do fenômeno, nos recusávamos aceitar uma definição. A mesa recomeçava imediatamente, nos ditava uma frase de 12 palavras, inteiramente nova. Outras vezes, interrompíamos o fenômeno para procurar por nós mesmos o fim da frase, e nunca o encontrávamos. Um exemplo, a mesa nos dava a definição da fé, a fé diviniza o que o sentimento nos revela, é que, disse eu de repente, detendo a mesinha para impedir determinar o ditado, nada mais que 3 palavras. Procuremos. Olhamos uns para os outros, refletimos e ficamos boquiabertos.
Afinal, restituímos à mesa a liberdade de movimentos, e ela conclui tranquilamente a frase, a razão explica, 136. Início da nota do redator, 136. Ou seja, em francês, la foi d'FC que o sentiment revele et la raison explique. Fim da nota do redator. Por mais vontade que tivéssemos de nos limitar ao papel de experimentadores, não nos era possível permanecer indiferentes às afirmações desse interlocutor misterioso que exibia e impunha sua estranha personalidade com tanto vigor e independência, superior a todos nós, pelo menos na expressão e na concentração das ideias, não raro nos descerrando perspectivas de que cada um confessava de boa fé não ter tido jamais a intuição. A mesma mesa compôs melodias. Ouviu-lhe Felicien David a execução e ficou encantado. Entre outras havia, o canto da terra no espaço, o canto do mar, a melodia do vento, o canto do satélite lunar, o canto de Saturno, de Júpiter, de Vesta, a adoração, etc. 137. Início da nota do redator 137. Vereugue. Nos Choses de L. Altrimonde, páginas 92 a 103. Fim da nota do redator. Foram também ditadas comunicações mediante pancadas vibradas, não já sobre o soalho, mas na própria mesa. Depois, foi o lápis de C.H. Brunier, tornado médium escrevente, que interpretou o pensamento do invisível visitante. A uma pergunta formulada por Eugênio Nus, que é o dever, respondia ele, o dever é o cumprimento, por livre volição, do destino do ser inteligente. O dever é proporcional ao grau do indivíduo, na grande hierarquia divina necessária. Digo necessária, porque sempre a necessidade implica Deus. Uma comparação, para definir a prece, suponhamos um ser representado por um círculo. Esse ser tem uma vida interna e uma vida externa. Sua vida externa ou irradiante, ou expansão divina, parte do ponto que está no centro e ultrapassa o círculo que corresponde ao finito para dirigir-se ao infinito. Aí está, portanto, a elevação na vida. Como religião atual, chama-se isso, no ponto de vista da prece, simples ascensão para Deus. Sondai essas três palavras, e podereis concluir com a ciência. O misterioso interlocutor de Eugênio Nus não se deu a conhecer, 138. Início da nota do redator 138. Entenderam certos críticos poder explicar as manifestações da Rua de Beaune pela teoria do inconsciente ou subliminal dos experimentadores. Se, entretanto, alguns dos fenômenos obtidos parece justificarem essa explicação, o conjunto dos fatos lhe escapa completamente. Há contradição frequente entre as apreciações, as opiniões, os conhecimentos do manifestante e os dos operadores. Fim da nota do redator. Noutros casos, porém, manifestaram-se, por intermédio da mesa, personalidades invisíveis absolutamente desconhecidas dos experimentadores, e sua identidade pôde ser positivamente verificada. Foi, entre outros, o caso de Anastácia Peregrine, falecida no hospital de Tambov, Rússia, em novembro de 1887, e que se manifestou espontaneamente pela mesa, no dia seguinte ao de sua morte, em casa do Sr. Nartsev, a um grupo de pessoas, as quais lhe desconheciam a existência, 139. Início da nota do redator 139. Ver em Aksakoff, Animismo e Espiritismo, capítulo 3, 9, 1, a reprodução das atas e de todas as peças referentes a esses dois casos de identidade. Ver também o caso de Louis Constant, citado por Eugue Nus em sua obra La Recherche des Destines, página 224. Fim da nota do redator. Depois foi Abraham Florentino,
soldado da milícia americana, morto a 5 de agosto de 1874 em Brooklyn, Estados Unidos, que se comunicou em Franklin, Ilha de Wight, Inglaterra, no mesmo mês, indicando de modo claríssimo sua idade, seu endereço, com abundantes particularidades acerca de sua vida passada. De minuciosa pesquisa resultou constatar-se que todas essas particularidades eram exatas. 140. Início da nota do redator. 140. Idem, páginas 437 a 440, e bidem. Fim da nota do redator. As provas de identidade obtidas por intermédio da mesa são numerosas, muitas, porém, se têm perdido para a publicidade e para a ciência, em virtude do caráter de intimidade associado a essas manifestações. Muitas almas sensíveis receiam expor à curiosidade pública o segredo de suas afeições e de seus padecimentos. O Dr. Chazarain transmitiu 2 comunicações dessa ordem ao Congresso de Paris, de 1900, nos termos seguintes. 141. Início da nota do redator. 141. Ver resenha do Congresso Espírita e Espiritualista, de 1900, páginas 104 a 109. Encontrar-se-ão também, nas páginas 110, 120 e 121, 4 casos de identificação obtidos com a mesa. Fim da nota do redator. Durante 10 anos, em um grupo familiar a que eu presidia, e cujo médium, minha filha Joana, não tinha mais de 13 anos quando começaram as sessões, comunicamos de modo mais satisfatório com os nossos amigos do além, pois que nos deram, sobre a vida do espaço, instruções valiosas, como raramente se obtém. A primeira comunicação, de 16 de maio de 1888, vinha ao encontro da grande dor que me causara a perda de meus 2 melhores amigos, falecidos 2 meses antes, com alguns dias de intervalo um do outro. É a seguinte: desejaríeis ouvir os festivos cânticos entoados lá em cima, quando uma alma querida e esperada faz seu reingresso no mundo dos espíritos? Desejaríeis contemplar o espetáculo da felicidade desse novo encontro? Oh! Nós que experimentamos essas alegrias, quereríamos vô-las fazer partilhar. Mas ai, porque é forçoso que seja muitas vezes a nossa felicidade perturbada por vossas tristezas? Quando um de vós se acha voltado para o país das almas, é necessário que se eleve acima dos sofrimentos terrestres e despedace todos os laços que o prendam à terra. Nada seria capaz de o reter ou encadear por mais tempo, semelhante ao prisioneiro, a quem foi restituída a liberdade, ala-se aos novos horizontes que se lhe descerram. Oh! Não choreis pelos vossos caros libertados, porque, depois de haver desconhecido as amarguras da separação, conhecereis também as doçuras de os tornar a ver. As mesas foram consultadas por altas inteligências. Graças a elas, a senhora de Girardin conversava com espíritos de Skoll. Augusto Vacquerie, nas mietes de L. Stoire, refere que em Jersey iniciou ela nessas práticas toda a família de Victor Hugo. Dentre outras, reproduziremos esta comovedora narrativa. Uma noite, a mesa soletrou o nome de uma morta, sempre, entretanto, viva na lembrança de todos os que ali se achavam. Era inadmissível a desconfiança, ninguém teria tido a coragem ou a ousadia de em nossa presença tripudiar sobre esse túmulo. Uma mistificação era já bem difícil de admitir, quanto mais uma infâmia. A suspeita seria de si mesma desprezível. O irmão interrogou a irmã, que surgia da morte para consolar o exilado, a mãe chorava, uma emoção inexprimível oprimia todos os corações, eu sentia distintamente a presença daquela que o vendaval arrebatara. Onde estava? Amava-no sempre? Era feliz?
Ela satisfazia todas as perguntas, ou respondia que lhe era defeso responder. A noite escoava e nós permanecíamos ali, com a alma presa à invisível aparição. Afinal, nos disse ela, adeus, e a mesa ficou imóvel. Após a partida da senhora de Girardin, o grande exilado continuou esses misteriosos exercícios e os consignou em muitos cadernos, que o Sr. Camille Flammarion pôde compulsar, dos quais publicou alguns fragmentos em Annales politiques et littéraires, de 7 de maio de 1899. Aí se encontra o seguinte: a senhora Victor Hugo, 142, e seu filho François reuniam-se quase sempre em torno da mesa. Início da nota do redator 142. Reproduzido por Le Journal, de 20 de julho de 1899. Fim da nota do redator. Vaqueri e alguns outros não se aproximavam senão alternativamente, Hugo jamais. Ele desempenhava o papel de secretário, escrevendo, à parte, em folhas de papel os ditados da mesa. Esta, consultada, anunciava, geralmente, a presença de poetas, autores dramáticos e outras personagens célebres, como Molière, Shakespeare, Galileu, etc. Na maioria das vezes, porém, quando interrogados, em lugar do nome que se esperava, a mesa soletrava-o de um ser imaginário, como este por exemplo, que reaparecia com frequência, à sombra do sepulcro. Um dia, os espíritos pediram que os interrogassem em verso. Victor Hugo declarou que não sabia improvisar como repentista e pediu que fosse adiada a sessão. No dia seguinte, tendo Molière ditado seu nome, o autor de La Legende des siècles recitou os seguintes versos. Victor Hugo a Molière. Toi qui deveux Shakespeare's Marcel Ceste, toi qui, pres d'Otelo, sculpta le sombri au ceste, astre qui resplenui sur un double horizon, poète ao Louvre, archange ao ciel, ó grave, grande Molière. Ta visite splendide honorium maison. Me tendras tu la haute tamene hospitaliere. Que la fosse pour moi s ouvre dans les gazons, je vois sans peur la tombe aux ombres éternelles, car je sais que les corpes y trouve une prison, mais que elle ame y trouve des ailes. Espera-se. Não é Molière quem responde, mas ainda a sombra do sepulcro, e, em verdade, ninguém pode ler essa resposta sem ficar maravilhado de sua irônica imponência. Elle ombre du sepulcre a Victor Hugo. Explique-vous savoir les secrets des ténèbres, et qui, tenant main le terrestre fiambial, viens, furtif, atatons, dans nos ombres funèbres crocheter elle immense tombial. Rentre dans ton silence et souffle des chandelles. Rentre dans et munt dont que aux foist source. Elle ou vivant n'elite pas les choses éternelles par dessus elle é Pauli des mortis. A lição era ríspida. Indignado com a conduta dos espíritos, Victor Hugo largou o caderno e abandonou a sala. Victor Hugo a Molière, 143. Início da nota do redator 143. Aos leitores não versados no conhecimento da língua francesa, tomamos a liberdade de oferecer, embora desfigurada, a imitação destes esplêndidos versos, como dos que se vão seguir. Fim da nota do redator. Tu, que de Shakespeare manopla empunhaste, e que o puseste a Otelo taciturno alceste, astro a resplandecer num dúplice horizonte, já no Louvre, ou no céu, poeta, arcanjo, ó Molière. Honrosa é para mim tua insigne visita. No espaço prestar-me-ás hospitaleiro auxílio. Seja-me sob a relva sepultura aberta, encaro sem temor da eterna sombra a cova, porque nela, bem sei, se aprisiona o corpo, de asas porém a alma se adorna. A sombra do sepulcro a Victor Hugo. Espírito que a treva devassar pretendes,
e que, o facho terrestre empunhando, aqui vens, furtivo, a tatear, nestas funéreas sombras, forçar do túmulo os umbrais. Recolhe-te ao silêncio e apaga essa candeia. Volve a noite, da qual só a espaços emerges. Não pode humano olhar ler as eternas coisas dos mortos na espádua inclinado. As comunicações ditadas pela mesa, em Jersey, conclui o Sr. Flammarion, apresentam uma grande elevação de pensamento e esplêndida linguagem. O autor das Contemplações acreditou sempre que nelas havia uma entidade exterior, independente dele, às vezes mesmo hostil, que com ele discutia e o chamava ordem. E entretanto, examinando-se esses 3 cadernos, força é reconhecer que ali está Victor Hugo, algumas vezes mesmo Victor Hugo sublime. Longe de mim a ideia de acusar sequer de leve nem Victor Hugo, nem Valquerie, nem alguns dos assistentes, de haver trapaceado, de ter conscientemente engendrado frases para as reproduzir pelo movimento da mesa. Isso está fora de questão. Restam, pois, 2 hipóteses, ou uma ação inconsciente do espírito Victor Hugo, de um ou de alguns dos assistentes, ou a presença de um espírito independente. Não nos seria possível partilhar da hesitação do Sr. Flammarion em face desse problema. Os versos da Sombra do Sepulcro não são o produto de Victor Hugo, pois que ele antecipadamente declara não saber improvisar e zanga-se com a resposta altaneira e espontânea do espírito. Se não é admissível que se tivesse ele querido a si mesmo infligir uma lição, o respeito que lhe votavam ainda menos permite atribuir essa intenção às pessoas que o cercavam. Ao demais, assegura-se, ele jamais estava ao pé da mesa. Quanto à linguagem, não esqueçamos que os espíritos não a empregam entre si, mas se comunicam simplesmente pelo pensamento. Eles não se utilizam da linguagem articulada senão em relação conosco e sempre na forma que nos é habitual. Que admira que um espírito de grande elevação, como parece o interlocutor de Victor Hugo, tenha querido falar ao poeta em sua própria linguagem. Qualquer outro estilo teria ficado abaixo das circunstâncias e do meio. Os fenômenos da mesa têm trazido numerosas adesões ao espiritismo. A mesa que se ergue e se move, com ou sem contato, e dita frases imprevistas, impressiona os sépticos, abala a incredulidade. Mas as convicções não se firmam e consolidam senão quando o fenômeno reveste um caráter inteligente e fornece provas de identidade. Sem isso, a primeira impressão não tarda a dissipar-se, e chega-se a explicar o fato por qualquer outra coisa que não a intervenção dos espíritos. Os fatos puramente físicos são impotentes para produzir convicções duradouras. O próprio professor Charles Richet o reconhece. Ele presenciou em Milão, Roma e Paris manifestações muito significativas, subscreveu relatórios concludentes, mas, a breve trecho, pela força do hábito, reincide em suas hesitações de antanho. Diz ele em seu discurso proferido em 1899, na Sociedade Inglesa de Investigações Psíquicas, 144. Início da nota do redator 144. Revue Scientifique et Morale du Spiritisme, 1900, página 517. Fim da nota do redator. Nossa convicção, isto é, a dos homens que observaram, deveria servir para convencer os outros, ao contrário, porém, é a convicção negativa dos que nada viram, e nada deveriam dizer, que enfraquece e chega a destruir a nossa. Acabamos de ver, nos casos mencionados, que a mesa pode tornar-se o instrumento de espíritos eminentes. Esses casos são bem raros. Na maioria das vezes são almas de fraca inteligência que se manifestam por esse processo. Suas comunicações são geralmente banais ou mesmo grosseiras e sem valor. Quanto mais inferior é o espírito, mais fácil lhe é agir sobre os objetos materiais.
Os espíritos adiantados só excepcionalmente se servem da mesa, em falta de outro meio. O contato e a manipulação dos fluidos necessários às manifestações desse gênero impõem um certo constrangimento aos espíritos de natureza etérea e delicada, não raro, contudo, o afeto e solicitude que nos votam lhes fazem superar muitas dificuldades. As manifestações da mesa são apenas o vestíbulo do espiritismo, uma preparação para fenômenos mais nobres e instrutivos. Não vos detenhais nas experiências físicas, logo que delas houverdes escolhido o que vos podem fornecer como certeza, procurai modos de comunicação mais perfeitos, suscetíveis de vos conduzirem ao verdadeiro conhecimento do ser e de seus destinos.